Serviço Divino de Palavra para a Juventude, sábado 10 de abril de 2021, Ancião de Distrito Marzinho. Bem, amada juventude, o texto para esse serviço divino endereçado à nossa juventude da Igreja Nova Apostólica para esse mês de abril se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 10, e a palavra nos diz assim: E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Amém. Bem, amados jovens, primeiramente gostaria de expressar a minha alegria pela indicação do nosso amado apóstolo Distrito para poder ser o portador da palavra para a juventude neste mês de abril. Confesso que realmente é uma imensa alegria poder novamente ocupar o altar para ser o transmissor da palavra do Senhor. E hoje o amado apóstolo maior nos coloca uma palavra muito interessante para nós e principalmente para a juventude que tem um futuro dentro da igreja, que são aqueles que são preparados para que no futuro possam continuar conduzindo a igreja de Jesus Cristo até o dia do seu retorno. E amados, o que o Senhor quer nos ensinar nesta noite, primeiramente, é sobre os seus mandamentos, que nós, como filhos de Deus, temos sempre que querer cumprir aqueles que são os mandamentos do Senhor. Ou seja, amado Pai, o Senhor deseja de nós, amados jovens, o Senhor Deus deseja de nós que sejamos cada vez mais obedientes à Tua palavra. E no começo da Sagrada Escritura, nos primeiros capítulos, nós podemos, se nos for oportuno no futuro ler, vamos ver que os primeiros 3 capítulos de Gênesis falam justamente sobre a criação da humanidade e como eles eram colocados dentro daquilo que era o plano de Deus para que pudesse ter uma criatura semelhante a Ele. Então, no capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis, amados irmãos, nós podemos ver que o Senhor Deus colocou o homem e a mulher na terra para que pudesse viver numa estreita harmonia com Ele. E o Senhor Deus deu a eles liberdade, mas também deu a eles alguma condição de poder se limitarem. Então nós podemos ver que nos primeiros capítulos, no 1 e 2, ali fala daquilo que Deus concedeu ao homem. Deus deu a ele toda a liberdade para que ele pudesse fazer de tudo dentro do seu reino. Deu a ele a liberdade até de poder nomear os animais, de poder escolher um nome para cada um deles. Deu a ele autoridade sobre os animais. Então Deus deu a ele uma condição de viver em estreita harmonia com Deus. Então, quando havia um encontro entre Deus e o homem não precisava ter nenhum medo, não precisava se esconder, não precisava de nada. Por quê? Porque ele era semelhante a Deus. Então ele podia ver Deus como ele era. Mas, amados irmãos, quando se trata do ser humano, o homem, infelizmente, ele coloca obstáculos na vida para si próprio. E foi justamente isso que fez aquelas primeiras criaturas. Eles começaram a pensar por si só, tentaram fazer as coisas por seu próprio eu. Talvez seja aí o erro, muitas vezes, de cada um de nós, também nos dias de hoje. Então, amados irmãos, sendo assim, o que aconteceu com aquele casal, que tinha toda a liberdade? E a eles foi dado simplesmente um mandamento, só um limite. Então eles não podiam ultrapassar somente um limite. Mas infelizmente, amados irmãos, desde que o mundo é mundo, nós podemos ver que já existia as tentações. Então no capítulo 3, amados irmãos, nós vamos passar a ver que as coisas começaram a mudar. Aquilo que era a harmonia entre Deus e o homem passou a ter ali uma dificuldade. Por quê? Porque a tentação entrou naquele lugar em forma de serpente. E a serpente começou a colocar no coração daqueles seres humanos que eles podiam ser igual a Deus,
que eles não precisavam ser comandados por um ser supremo, que eles podiam ter as mesmas condições e a mesma qualidade de Deus. Então a tentação entrou naqueles corações. E com isso o que aconteceu? Aconteceu o primeiro erro, aconteceu o primeiro pecado, a primeira desobediência. Aquele homem que vivia numa total harmonia com Deus, a partir daquele momento que ele cometeu o erro, porque ele infringiu um pequeno mandamento que existia. Então, quando antes ele vivia sem ter vergonha de Deus, ele vivia sem ter medo de Deus, a partir do momento em que ele não cumpriu aquilo que era a vontade de Deus, que ele cometeu o erro, essas coisas mudaram. Então é onde entra a palavra do nosso texto. Depois que eles cometeram o erro, quando Deus o chamou pelo nome, assim como sempre fazia, para estar em contato, para poder estar em harmonia, talvez para dar algumas indicações de como deveriam ser as suas ações posteriores, o que fizeram eles? Se esconderam. Quando ouviram a voz de Deus, se esconderam. Porque a partir do momento que eles cometeram o erro, eles perceberam o que eles realmente eram. Eles passaram a ver que eles tinham uma estrutura que deveria ser coberta. Por quê? Porque antes não existia isso. Mas agora eles tiveram que fazer roupa, tiveram medo, tiveram vergonha de Deus. Amados irmãos, infelizmente, isso é o que muitas vezes pode acontecer também hoje com cada um de nós. Porque infelizmente também cometemos erros. Infelizmente hoje, devido a esse erro lá do passado, todos nós agora temos uma condição pecaminosa. Então, amados irmãos, infelizmente hoje, em muitas pessoas, nós podemos ver que eles também desejam ser como Deus. Isso agora é algo humano. Muitas vezes, infelizmente, o homem ele quer decidir por si próprio. Ele quer ter o seu próprio eu comandando a si mesmo. Ele quer ter atitudes por si só. Ele não aceita com que um ser supremo ou algo superior possa comandá-lo. Isso na nossa vida natural é assim, amados irmãos. Muitas vezes, amada juventude, nós trabalhamos como funcionários. E dentro de uma firma, dentro de qualquer estrutura de se trabalhar, existe aquele que tem a condição de ser o que manda. Mas infelizmente muitas pessoas não aceitam isso. Então hoje nós também ainda temos um Deus supremo. Nós também ainda temos a oferta de Deus para nós, para podermos um dia poder vê-lo como Ele é, novamente, poder estar junto dEle, poder estar sem medo dEle. Mas hoje, infelizmente, nós também erramos, nós também temos essa condição pecaminosa, nós também temos em nosso coração o pecado. Então, amados irmãos, nós podemos ver que hoje, assim como lá no passado, a serpente também tem uma oferta para nós, uma oferta que pode trazer para nós a condição de errar, uma oferta que pode nos levar ao pecado, uma oferta que pode nos afastar de Deus, que pode fazer com que nós temamos a Deus, ao invés de saber que Ele é um Deus de amor, que quer fazer o melhor por nós. Uma oferta que nós podemos ficar com vergonha de Deus e saber que estamos nus diante dEle. Hoje nós não dizemos que estamos nus porque estamos sem roupa, mas é porque estamos sem fé, sem reconhecimento, estamos sem a vontade de fazer aquilo que é a vontade de Deus, sem seguir os seus mandamentos, sem seguir os seus conselhos que nós recebemos a cada serviço divino. Por quê, amados irmãos? Porque infelizmente temos essa condição pecaminosa. E isso muitas vezes o que vai fazer conosco? Vai fazer com que nós nos escondamos de Deus. E o que é esconder de Deus para nós hoje, amados irmãos? É nos afastar do seu altar, é não querer mais vivenciar o serviço divino, é não querer mais dobrar os nossos joelhos para fazer as nossas orações, é não querer estar em contato com os nossos servos, com medo de que eles vão nos cobrar a nossa presença no serviço divino, é não querer ter uma intimidade mais com os irmãos, também com o mesmo medo de que eles estejam sempre nos cutucando para podermos voltar à casa de Deus. Amados, infelizmente isso é algo que acontece hoje para com cada um de nós. E o que faz isso conosco? Nos desvia do Senhor. Faz com que cada vez mais nós nos afastemos do Senhor. O pecado trouxe
esse afastamento de Deus com o homem. E o pecado hoje continua afastando o homem de Deus. Infelizmente, nós temos essa condição pecaminosa. Infelizmente, nós nascemos taxado com essa condição de pecador. Mas, amados, nós podemos nos livrar disso. É claro que, infelizmente, enquanto vivermos sobre esta carne, nós vamos ter essa condição pecaminosa. Mas nós podemos nos aproximar do Senhor. Nós podemos pedir o seu perdão. Nós podemos procurar de andar segundo os seus ensinamentos. Nós não precisamos nos distanciar de Deus por vergonha, por medo ou por qualquer outro motivo. Nós não precisamos tentar justificar diante de Deus aqueles que são os nossos erros. O Senhor conhece os nossos corações. Ou não podemos também colocar a culpa em outros. Erramos por quê? Porque outro fez com que nós errássemos. Isso aconteceu com Adão, aconteceu com Eva. Adão pôs a culpa em Eva, Eva pôs a culpa na serpente. E nós hoje, por que erramos? Porque o nosso irmão nos convidou para ir para outro lugar na hora do serviço divino, ou um amigo, ou um familiar, fomos convidados para uma festa. Amados, temos que atentar para não colocar a nossa culpa em outras pessoas. Se erramos, erramos por nós mesmos. E são muitos erros que infelizmente acontecem dentro do nosso dia a dia. Então não podemos culpar outras pessoas, amados irmãos. Não podemos tentar colocar a culpa em outro. Não podemos fazer com que as pessoas levem a nossa culpa sobre si. Porque Eva recebeu a tentação e aceitou? Foi desobediente. Não quis ter um ser supremo sobre si. Hoje também, amados irmãos, nós também temos esse mesmo ser supremo sobre as nossas vidas. E é o mesmo Deus de Eva e o mesmo Deus de Adão. Ele também quer que nós ficamos sem pecados. Ele também quer que nós voltamos a ter uma harmonia com Ele. No entanto, Ele enviou o seu Filho a essa terra para preparar um lugar para que nós pudéssemos estar junto dEle. E com o sacrifício de Jesus Cristo, que Ele fez por cada um de nós, foi dada a nós agora essa condição. Mas para isso nós agora temos que andar segundo aquilo que é a vontade de Deus. Temos que cumprir os seus mandamentos. Temos que andar de acordo com aquilo que é colocado para nós em cada serviço divino. Temos que fazer aquilo que é a vontade de Deus. Então nós temos que atentar agora, amados irmãos, para os efeitos que o pecado pode ter nas nossas vidas. Muitas vezes pode passar desapercebido algum desses efeitos. Nós podemos não sentir que estamos cometendo tamanho erro, tamanho pecado, que vai nos colocar nu perante Deus, que vai nos colocar com vergonha, com medo, achando que Deus é um Deus que vai nos castigar. Então, amados irmãos, esse talvez seja o nosso primeiro efeito do pecado em nossas vidas. Quando nós fazemos alguma coisa que nós sabemos que desagrada ao Senhor, nós ficamos com medo de ser punidos. Essa era passou, meus irmãos. Se nós pegarmos a Sagrada Escritura, nós vamos ver que lá no Velho Testamento, muitas vezes pode parecer que alguns foram punidos por não terem tido um segmento com o Senhor. Mas Deus quis mudar isso, que mudou. Enviou Jesus Cristo, e Jesus Cristo trouxe o amor novamente para a terra, trouxe o amor novamente para aqueles que são os filhos de Deus, e por amor deu sua vida por cada um de nós. Então o nosso Deus hoje é um Deus de amor, é um Deus que quer salvar a toda a juventude, toda a humanidade, todos os seres humanos. Mas para isso nós temos que estar atentos àquilo que nós podemos fazer para desagradar a Deus. E são muitas coisas, amados irmãos, que parecem para nós que são insignificantes, mas que realmente nos leva a ter essa condição pecaminosa. Então temos que atentar muitas vezes para aquilo que nós vivenciamos a cada dia, porque Deus não castiga, Deus é um Deus de amor. Outra coisa que muitas vezes nós fazemos com muita facilidade, amados irmãos, é sermos críticos, criticar o nosso próximo, talvez por um pequeno erro que ele
tenha cometido nós. O que é isso? O julgamento. A Sagrada Escritura diz para nós não julgarmos. Quem tem direito de fazer julgamento é somente Deus. Então, amados irmãos, outra coisa que muitas vezes acontece é nós achar que somos o Todo-Poderoso, pensar que somos melhores do que o outro. Por exemplo, você tem uma profissão, é um soldador, é um carpinteiro. O meu trabalho é melhor do que o do outro. Baseado em que se pode fazer essas comparações? Talvez aquela pessoa que vai comprar o seu trabalho ache o do outro melhor. Então não podemos fazer julgamentos, não podemos fazer críticas às coisas que as outras pessoas fazem, porque na verdade cada um tem o seu jeito de fazer. Então não podemos nos achar melhor do que os outros, porque quando nós pensamos que somos melhor do que os outros, e às vezes vemos com que esse outro está tendo um êxito melhor do que o nosso, o que isso vai trazer para nós? Uma outra causa do pecado, a inveja. Vamos nos tornar invejosos. E a inveja, amados irmãos, é um grande pecado para os filhos de Deus. Por quê? Porque Deus dá a cada um aquilo que ele tem que ter, não pelos seus méritos, mas por graça. Então aquilo que o Senhor dá para cada um de nós, nos dá por graça, não por nossos méritos. Então nós não podemos invejar aquilo que o nosso semelhante tem, se é melhor ou pior do que o nosso. É aquilo que o amado Deus, por graça, lhe concedeu. É aquilo que o amado Deus, por graça, nos concedeu. Então para que nós vamos invejar o nosso próximo? E isso acontece corriqueiramente nas nossas vidas, porque isso é algo humano, está dentro de nós nessa condição pecaminosa. Mas felizmente nós podemos lutar contra isso. Por quê? Porque nós temos um Deus, porque nós temos conhecimento daquilo que o Senhor quer de cada um de nós, nós temos conhecimento e recebemos conselhos a cada serviço divino, nós somos orientados de como devem ser os nossos procedimentos, e dentro desses procedimentos está descrito que nós não podemos ter inveja. Nós temos na Sagrada Escritura algo que se transformou em tragédia, por causa de quê? Por causa da inveja. Abel e Caim, o que aconteceu entre eles? Por inveja, um matou o outro. Por quê? Porque achou que aquilo que Deus estava dando para um era mais do que para outro. Mas Deus dá aquilo que nós precisamos receber. Então aceitemos aquilo que é a graça do Senhor. Amados irmãos, muitas vezes essa nossa condição pecaminosa também nos faz culpar as outras pessoas. Isso é muito simples. Na sacristia conversava com o amado evangelista e ele colocou bem um exemplo. Sabe, todos nós já tivemos uma bicicleta, um carro, um carrinho de mão, um brinquedo. Quando acontece algo com essa coisa que nos pertence, se esse algo é errado, o nosso amado evangelista dizia: nós temos um carro, aí se você esbarra com o carro, aí se chega alguém, seu carro está amassado, lá no estacionamento, fulano me esbarrou, eu nem vi. Então, amados irmãos, vejamos, nós não podemos botar também a culpa nos outros, nós não podemos ser egoístas a esse ponto de achar que nós somos melhores que as outras pessoas, não podemos ser egoístas de colocar aquilo que foi uma culpa nossa, parecer que seja de outro. Amados, nós agora somos os filhos de Deus, e o egoísmo muitas vezes vai destruir uma amizade, o egoísmo muitas vezes vai fazer com que nós sejamos excluídos de alguma sociedade. Por quê? Porque uma pessoa egoísta, ninguém merece viver com ela. Uma pessoa egoísta, ela quer tudo para si. E principalmente com relação às coisas que nós recebemos de Deus, a orientação que nós temos é de dividir. Então, amados jovens, que nós possamos colocar tudo isso no nosso coração, para que nós possamos hoje vencer o distanciamento que a humanidade tem de Deus. Nós temos que tomar Jesus Cristo como o nosso exemplo. Então, as palavras de Jesus Cristo, os atos de Jesus Cristo têm que ser as nossas palavras e os nossos atos.
Os ensinamentos que nós recebemos em cada serviço divino, os ensinamentos que nós recebemos em cada visita de servos que recebemos em nossa casa, é para nos colocar em condição de podermos ser cada vez mais obedientes com aqueles que são as coisas de Deus. Por que Jesus Cristo saiu vencedor? Porque foi obediente. Amados jovens, que isso possa estar em vossos corações e que a obediência seja sempre o primeiro sentir para que todos juntos possam alcançar a salvação. Amém.